Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone atualizando as últimas do Timão antes do confronto contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Jogo importantíssimo, o Timão em busca de mais uma vitória, quarta consecutiva, hein? Já deixa o seu palpite nos comentários. Se você ainda não deixou, se inscreva no canal para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Muito bem, Vessa, 1-0 hoje pro Corinthians, e aí? Na verdade 1-0, não vem com essa de 1-0 não. O Corinthians, ele tá lembrando, já vencemos lá, o Corinthians venceu no Campeonato Paulista, né? Mas depois acabou perdendo no primeiro turno do Brasileiro, teve aquele pênalti inacreditável do Kaká e tudo mais. Marcado, quando joga bem aquele jogo, 2 ou 3 bolas na trave, poderia ter vencido tranquilamente, aí aos 50 do segundo tempo, escanteio, toma um gol na última bola e acabou perdendo em casa. Então, pega um adversário que trocou de treinador agora, é meio surreal depois da 30ª rodada, mas tudo bem. O Mancini perde lá na Bahia. E é um cara que, se precisar hoje, ele muda lá, faz a linha de 6, né? Eu nunca me esqueço aquele programa, aquele quadro que teve, né? Na verdade, o Acesso Total que o Sport TV fez. E aí tem lá ele dentro do vestiário, um dos jogos lá do Corinthians, ele pega o quadro branco e aqui, ó, se precisar, eu faço linha de 6, não interessa, linha de 6, eu ganho de 1-0 e acabou, com linha de 6. Então o Mancini é um pouco isso. Eu acho que o segredo do Corinthians é não sair atrás. Eu acho que se ele consegue fazer um jogo consistente, ele pode ter uma boa chance de conquistar a 4ª vitória consecutiva. Depois tem 2 jogos na sua arena, contra Ceará e São Paulo, e poder dar essa embalada. A dúvida que fica um pouco na parte física dos jogadores, porque jogaram contra o Grêmio, o Corinthians há muito tempo não jogava em quarta e domingo, há muito tempo, então vai ser algo diferente. Ao mesmo tempo, você tem 3 volantes que ficaram fora no final de semana por suspensão, que estão descansados, né? O Ranieri, o Martinez e o Bidon, na teoria estão descansados para hoje. A dúvida que fica é os 3 da frente, 2 mais por desgaste, e o Memphis, e o Garro por conta daquele lance do joelho, que ele disse, 3 jogos na mesma semana para mim complica, eu vou tentar evitar e tudo mais. Ele considera 3 jogos meio que domingo, quarta e domingo, tá? Então tem alguma chance do Garro também ser preservado, mas quando os 3 estão juntos, quando os 3 iniciam uma partida, a coisa é muito diferente. Na Arena, por exemplo, ele tem um empate e o resto tudo de vitória com esses 3. E o empate ainda foi aquele jogaço que o Corinthians faz contra o Inter, tá 2-1, toma nos acréscimos lá um gol de calcanhar meio bobo, no bate e rebate. Só esse empate, porque senão teria vencido todas as vezes com esse trio lá na frente. Então é um Corinthians que eu acho que sim, tem que ter ambição de ir lá e vencer. O empate, para mim, não pode ser considerado um bom resultado, mesmo sendo em Bragança, diante de um time que ganhou 2 das últimas 20 partidas. Eu acho que a ambição desses jogadores de verdade é essa, é ir lá, faz os 3 pontos, faz 12 em 12, e aí você tem perspectiva de fazer mais 6 em mais 6. Daria, você emenda 6 vitórias seguidas, o que talvez possa ser até inédito, ou quase inédito, enfim, nesse Campeonato Brasileiro para todo mundo. Mas dá para ter essa ambição. Sinceramente, eu acho que os jogadores do Corinthians precisam ser cobrados para ir lá em Bragança e fazer um bom jogo. Olha, vamos colocar na tela aí o provável Corinthians que enfrenta o Bragantino. Depois eu tenho uma pergunta para vocês, que foi do Igor Dancer, que mandou aqui para nós. Esse é o time, Vessa, não tem Hugo Souza, Felipe Longo, Mateuzinho, Choca, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Martinez, Maicon, que deve jogar porque falou, ou Bidon, Garro, Memphis e Yuri Alberto, é isso? Esse lance do Hugo, para quem não entendeu, durante o segundo tempo, aquele Carlos Vinícius, que é o centroavante do Grêmio, que é forte, parece um armário de tão forte, ele tromba com o Hugo, aquela bola que o goleiro tem que sair da área para chutar, quando ela é lançada e o goleiro sai com tudo e chuta, e aí ele vem dar uma trombada absurda na coxa do Hugo, assim, quase que uma paulistinha, mas muito forte. O Felipe Longo vai para o aquecimento, porque corria o risco do Hugo sair. E tem um negócio inusitado. A nota do Corinthians diz o seguinte, que o Hugo Souza está fora do jogo, fora da viagem,
mas vai voltar contra o Ceará. Numa transparência absurda, né? E aí você sabe, ele está convocado, a nota já deixa claro, ó, Ancelotti, não tem problema, hein? Fica tranquilo que no final de semana ele joga e vai viajar na segunda-feira, não tem problema. Eu achei inusitado o Corinthians já que contra o Ceará ele está de volta. A linha de 4, de novo, eu acho que volta para a linha de 4. Fiquei meio surpreso com a linha de 3 contra o Grêmio, mas até ele estava sem 3 volantes. Então voltou para a linha de 3. Com todos os volantes à disposição, sinceramente, se ele jogar com linha de 3, eu vou ficar muito surpreso. E aí, Ranieri e Martinez, que estão descansados. Esse lance do Bidon podendo estar descansado também no lugar do Maicon. E os 3 da frente. Então, basicamente, esse seria o Corinthians aí para jogar. Mas, claro, repito, há muito tempo o Corinthians não jogava domingo e quarta. Não sei como vai ser reação de jogadores, parte física e as decisões que a comissão técnica vão tomar. Eu estou bem curioso nesse sentido para hoje. O jogo é às 19 horas, naquele estádio municipal, né? Já que o Bragantino está reformando na Bia Bichedi. E, aliás, fez com um planejamento muito bacana, né? Enquanto não terminou a reforma do estádio municipal, não teve um trator entrando lá no outro estádio. O Bragantino fez muito bem pensado. A hora que terminou a reforma, dá para jogar nesse estádio menor municipal? Tá tudo pronto que nós gastamos aqui? Tá, agora vai lá e o primeiro trator pode começar a quebrar o estádio. E aí inverteu lá e agora a CBF marca nesse pequeno estádio municipal. Os ingressos da torcida do Corinthians estão esgotados e tudo mais. Mas enfim, você vê um bom planejamento ali do Red Bull. Eu não estou falando do time, eu estou falando da estrutura. Então, para não ter que viajar para São Paulo, jogar em outros lugares, eles simplesmente fizeram direitinho. Enquanto o estádio não estava pronto, o outro era utilizado. Só passou a ser reformado o outro, quando o outro ficou realmente autorizado para poder voltar. 19 horas a bola rola lá em Bragança Paulista. Uma pergunta aqui do Igor Dancer para vocês 3. O time esse time do Corinthians agora, do Dorival aí, na fotografia desse momento, é melhor que o do Ramon Dias? Eu acho. Assim, o time do Ramon Dias conseguiu uma sequência histórica de vitórias e tudo mais, né? Maior, até pode repetir esse ano, mas eu acho que é um time mais organizado, na minha visão. Você, Massa? Eu acho também esse time mais confiável. É mesmo? Acho. Olha... E levando em consideração que talvez o principal jogador da época do Ramon Dias tenha uma temporada toda atribulada, que agora conseguiu voltar a jogar em bom nível, que foi o Garro, né? O Garro com o Ramon Dias jogou todos. E o Yuri todos. Também, né? O Yuri esse ano foi difícil. Teve altos e baixos. E aí, Vessa? Eu vou citar que é o do Ramon por um simples motivo, que é o que eles tocaram. Você tinha o Garro Prime jogando todas, sendo o melhor meia do Campeonato Brasileiro, ganhando bola de prata e não sei o quê. Você tinha o Yuri, artilheiro do Brasil, não era do brasileiro, não, é do Brasil no ano, 31 gols, 30 ou 31. Então, e o Memphis ainda começando ali, voando também. Então, até individualmente, te facilitou mais ter esses caras. Mas, claramente, o time do Dorival, ele é mais consistente no sentido de não tomar gol. O do Ramon parecia propor mais jogo, parecia criar mais chance e fazia mais gols. Esse do Dorival faz menos, mas também toma muito menos. O Corinthians, por exemplo, ele tá baliza 0 a 3 jogos. Isso é bem raro, assim, né? 3 jogos, ou pelo menos vinha sendo raro. E aí, anteriormente, também não tinha tomado o Mirassol. O que dá uma quebrada ali é o lance do Santos na Vila. Aquele jogo foi ruim. Mas eu acho, então, que o time do Dorival se defende melhor, ataca um pouco menos. O do Ramon, aproveitando dos 3 que estavam numa fase absurda, ele fazia mais gols, mas era mais vulnerável também. Muito bem, temos aqui, não sei se você está vendo a gente aqui, cada um está com a sua flanela na mão aqui. Depois disso, descobrimos que a nova flanela que está... Foram muito aqui, bem os caras. Os caras mandaram um trio de flanelas pra gente, Vessa. Que isso, cara. Tá? Prepare-se quando você voltar. Vamos colocar patrocínio aí, hein? Quem quiser comprado patrocinar. pelo Rodrigo.
ser. Corinthians tentando embalar uma possível 4ª vitória consecutiva. Segundo o Sormani, o Corinthians não perde mais no campeonato. Nos palpites aqui, todo mundo acho que colocou Corinthians ou empate no máximo. Você acha que o Dorival está encontrando um caminho agora para esse time? Ele não tem pescoço. Uma vez que o Corinthians, pelo menos, vem tomando menos gols. Já são 3 jogos da tal baliza zero, que eu acho ridículo esse termo, mas tudo bem. Clean sheet, cara. Tudo. Agora eles inventaram volância, centroavância. O que mais que eles falam agora? Essa eu não vi ainda. Volância e centroavância, não. Remontada. A gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Baliza zero ou clean sheet? Qual que é melhor? Clean sheet é mais legal, né? Baliza zero veio com o Abel, né? Em português, pelo menos. Veio com o Abel. Ele falou isso por causa do clean sheet. Né? Eu acho que a coisa mais positiva no trabalho aí do Dorival é manter viva a chance do Corinthians de brigar por um título da Copa do Brasil e ainda pelo brasileiro tentar alcançar a vaga na Libertadores. Óbvio que se for campeão da Copa do Brasil, automaticamente já tem a vaga na Libertadores. Só que a Copa do Brasil termina depois do Campeonato Brasileiro, né? Então, depois do Mundial, inclusive. Não pode contar com aquilo no da galinha, porque senão você sabe o que acontece, né? Então, Entendi isso daí. Isso é velho, isso a minha avó falava, né? Como é que é o negócio? Mas não pode contar com aquilo no da galinha, porque você sabe como é que é. Ele é ovo. E aquilo lá é exatamente. Vamos. Corinthians, quem sabe? Corinthians. Então é o seguinte, ele acertou o sistema defensivo, pelo menos nesses jogos acertou. Os 2 laterais se projetam muito no ataque. Isso era um negócio que o Ramon não conseguia fazer. Porque o Ramon também escalava 3 zagueiros, como o Dorival está fazendo. Só que ele prendia muito os laterais, né? Então era um esquema muito defensivo, que ficava em cima do Carrillo, do Garro, e do Memphis e do Depay. Aí os times adversários marcavam o Carrillo e o Garro, você já atrapalhava metade do jogo do Corinthians. Hoje não, hoje os alas apoiam. O Bidu até desce mais, porque geralmente tem um Angileri ali para fazer a marcação naquele setor. O Ranieri está jogando muito bem. O Maicon voltou depois de um longo e tenebroso inverno afastado, voltou bem. O Bidu na média tem feito bons... o Bidon na média tem feito bons jogos. E o Garro, embora clinicamente não esteja nas melhores condições e jamais estará novamente, ele tem feito grandes partidas também. Então, esse Corinthians é muito forte. Se ele tivesse ligado, ele poderia ter sonhado com algo melhor nesse Campeonato Brasileiro. Concordo com você, só discordo um pouco. Fico meio frustrado com as expectativas que eu tinha com relação ao Breno Bidon. Eu acho que é um jogador que poderia entregar mais pro time. Eu concordo com você, mas eu acho que o Yuri também poderia entregar mais, o Memphis Depay poderia entregar mais. Você vai com o Memphis, tá homeless. Os caras querem expulsar o cara de casa, Sormani. Ele tá morando num hotelzinho. Ele tá morando ali perto da rodoviária agora. Querem botar o cara pra fora. Põe a notícia do Memphis aí. Fiquei sabendo que ele vai ficar na sua casa um tempinho. Porque vai ficar homeless. O Osmar Stabile já pediu pra ele. Falou, Memphis, você tem que ir embora desse hotel. Não dá pra ficar mais aí. 250 mil por mês custa o hotelzinho do Memphis. E aí dentro da notícia tem lá, porque além do hotel, tem o segurança. Olha lá, me ajuda aí, Gui. A hospedagem de Memphis custa 250 mil reais por mês. O valor é arcado pelo Timão, como previsto contratualmente. A reportagem, Corinthians afirmou que foi o próprio jogador quem se prontificou a se mudar. Até o momento, ele segue morando no hotel e o UOL apurou que não há perspectiva para que a suíte fique vaga, ou seja, não avisou que vai sair ainda. Ele mora numa suíte do melhor hotel do Brasil. Da América. Da América. Da América Latina. Vai lá. Pessoas próximas ao jogador afirmaram que o atleta dificilmente deixará o hotel. As fontes citam as facilidades. Não sai daqui gente, a suíte Memphis conta, entre outras coisas... Só para terminar os serviços ali, serviço de quarto, limpeza, mordomia, lavanderia, concierge... E alguns dos itens têm atendimento 24 horas por dia, oferecido chefe de cozinha, agente de segurança e carro blindado. Mas nem o Pablo Escobar tinha... Não, eu acho que o presidente do Corinthians tem moralmente a obrigação, viu, Stabile? Isso daí vai chegar até você. Você tem tentado aí mostrar algumas coisas que outros não mostraram, então mostre isso daí. Eu tô cobrando, tá? Eu queria que mostrasse realmente quanto que o Corinthians está gastando nesse hotel. Isso seria transparência, né? Isso é transparência. Eu acho que é mais do que isso. Sabe por quê? Eu queria realmente saber, porque a diária está 270 mil.
Mas é que aí faz um acordo. Não, mas aí ó, se você faz Calma, fechado... diária? Mas se você faz fechado, não vai ser. Agora, eu vou falar um negócio aqui, tá? Eu não tenho absolutamente problema nenhum do cara viver essa vida aí do jeito que ele quer. Mas não é o Corinthians que pode pagar. Entendeu? Se tá no contrato, Então, eu sei, mas tem que rever o contrato. Não, Alguém tem que chegar e tem que... Não dá, não vai conseguir pagar, seu irmão. Eu sei, sim, mas ele não tem culpa disso. Eu sei, mas o que eu tô falando é que a diretoria do Corinthians, o presidente do Corinthians, tem que chegar lá e tomar uma providência. Falar, então vamos romper o seu contrato, você não vai ser mais jogador do Corinthians. Porque não vai dar pra pagar. Entendeu? Não tem, se ele quiser morar aí, se ele quer pode morar onde ele quiser, ter chefe de cozinha, ter massagista, tô ótimo, pra ele merece tudo do bom e do melhor. Só que o Corinthians não consegue pagar isso. Eles não devia ter assinado. Então, mas agora foi outro que assinou. Não vai conseguir pagar. Não vai conseguir pagar. O que é melhor fazer? Era bom descobrir se o Corinthians está pagando esse hotel. Eu queria saber. Vamos lá. Eu duvido que o Corinthians pague esse hotel. Pra quem tava curioso com os preços... Não, senão já teriam... Entrando... Um quarto qualquer. O hotel, pra quem não sabe, é o Rosewood, que fica ali na rua Itapeva, na entre Bela os 50 Vista. maiores hotéis, melhores hotéis do mundo. O mais barato hoje, pra entrar hoje, sai amanhã, R$ 6.500. E pode chegar a R$ 29.700, que é a suíte de 2 quartos daí, então. Premier. Deve ser essa daí. Bate nos 250. Vê a penthouse. Não tem nem opção Agora, no site. não, assim, o Corinthians não vai conseguir pagar. Isso, o Corinthians consegue pagar. Só uma informação. É o salário de um jogador. Ele está a base, R$250 mil, o cara subindo. Deve ser o salário do Breno Bidon. Dá pra pagar? Claro que dá. Mas 250 mil é só o hotel. Sim, bom, isso é outra história. Não é que o Corinthians consegue pagar o hotel. Não, tem que enxugar alguma coisa. Ele está no hotel, ele está na suíte mais cara desse hotel. É mais caro que isso aqui. Que é um negócio absurdo. Mas enfim. Ó, o dia que o Memphis sair, Quesada, a gente vai... 6 mil, o Gui paga. A gente pega Eu pago. e aluga a suíte e faz você o programa... paga e faz uma matéria. Não, faz o programa de lá. Fechado. A gente vai fazer o gosto da debate ideia. placar da suíte do Memphis. Ele pode pedir pro Bomba pagar uma diária Vamos e fazer fazer? uma matéria. Eu gosto lá. da ideia. Vamos fazer? Vamos. É isso. Fechou. O Corinthians terá gasto nessa passagem do Memphis 120 milhões de reais. Só de hotel? Não, né? Não. Não, tudo. De tudo. Então é o seguinte: é muito fácil fazer as coisas quando o dinheiro não é nosso, né? Comprar o lanche no McDonald's, comprar o anel na joalheria, pagar o Tadala, pagar o hotel, pagar a segurança. Por isso que eu falo, cara, isso daí vai contra o princípio básico do Corinthians, que é o time do povo. Isso é um assinte contra a cultura do Corinthians. O Corinthians precisa ter jogador que mora na favela, na comunidade. Porque esse cara vai saber a necessidade do que é ser um torcedor do Corinthians. Não existe mais isso. Mas vai ter que existir. Se não vai na filosofia, vai ter que ser na marra, meu velho. Porque o Corinthians não vai conseguir mais gastar 42 milhões de reais por mês aí com funcionário, velho. Bom, é isso aí, Fiel. Finalizando com o debate placar, com Quesada, também o Alfinete falando do Corinthians, também o Sormani. Cara, mano, chega a ser engraçado quando o Corinthians começa a ganhar, começa a engrenar e tal. Aí não tem muito assunto, parece de crise. Fala do contrato do Memphis, fala de onde o Memphis mora, fala das dívidas do Corinthians. Hoje surgiu a dívida lá de 11 milhões que o Corinthians teve que pagar pro André Cury. Eu nem coloquei esse vídeo aqui. Foi da ESPN, um vídeo de manhã, nem coloquei. Porque é dia de jogo, mano. Dia de jogo, pra quê? Pra que ficar criando essas crises aí? Claro que não afeta os jogadores, eles estão um pouco se lixando pra essas matérias aí, mas é isso aí, mano. Jogo importante contra o Red Bull Bragantino. Nesse estádio aí que eu nem sei, cara, nem conheço. Os caras estão reformando o estádio lá do Bragantino pra jogar pra 2.000 pessoas, né? É o que os caras conseguem encher no estádio do Bragantino. É claro, só quando joga com um time grande enche tudo, né? Mas quando é joguinho lá contra o Mirassol, é jogo contra, sei lá, um Botafogo, os caras nem lotam, é meio de gato pingado ali. Mas é isso aí, Coringão aí precisa vencer pra gente continuar nessa pegada pra esse mês finalizar bem, mês de novembro, para chegar contra o Cruzeiro na semifinal voando. Lembrando que esse mês ainda tem jogo contra o Cruzeiro. Então, cara, um empatezinho contra o Cruzeiro lá, para não deixar aquela má impressão. Né? Se vai lá no Mineirão, pelo Brasileiro, toma uma ataca, já fica aquela impressão, ainda mais se for com o time titular, né? Então vamos manter essa pegada aí para
o Timão chegar bem nas semifinais da Copa do Brasil também. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, nós!